Agora que nós já temos uma validação no lugar, é hora de nós começarmos a tentar melhorar o nosso modelo. E uma das formas mais importantes de fazer isso é adicionando variáveis a ele que sejam relevantes para o processo que a gente está tentando capturar. Cada modelo vai interpretar os dados de uma maneira diferente, então é muito importante a gente achar a representação correta que possibilite a esse modelo capturar da melhor forma possível os padrões que nos interessam. E nesse vídeo nós vamos tentar adicionar essas variáveis para não somente melhorar o modelo, mas tentar bater a nossa baseline. Hoje nós vamos continuar a nossa modelagem do Titanic e agora nós já temos várias ferramentas. Desde o começo nós já criamos um modelo, nós já aprendemos como fazer a validação desse modelo de forma mais robusta e agora é hora da gente começar a efetivamente tentar melhorar esse modelo e bater aquela baseline, a gender submission que a gente tem. Vamos então rodar aqui as células do nosso notebook e aqui eu vou usar a função repeated kfold. Ela faz basicamente a mesma coisa que nós fizemos no último vídeo. Ela divide os nossos dados em K divisões e faz isso repetidamente com sorteios diferentes. Então, só para facilitar o nosso código, para não ficar muito carregado com vários loops, eu vou usar essa função, mas se alguém quiser verificar, ela está fazendo a mesma coisa do que a gente viu no último vídeo. Eu já mudei a função aqui para repeated kfold. Vamos usar duas divisões e vamos repetir essas divisões 10 vezes. Que aí a gente tem uma quantidade razoável de exemplos na validação, para não ter muita variação. Nós vamos repetir 10 vezes com sorteios diferentes para que a gente possa eliminar o máximo possível de aleatoriedade. Aqui o random state, vou colocar 10, pode ser qualquer número que você queira, desde que seja um inteiro. E vamos agora olhar qual é o resultado que a gente tem quando a gente roda usando essa validação repetida. No último vídeo eu foquei mais em mostrar essas funções para que vocês entendessem o mecanismo. Agora eu quero mostrar uma forma de você visualizar, além de simplesmente usar apenas um número para avaliar o teu modelo. Então nós já estamos armazenando aqui os nossos resultados nessa lista chamada resultados. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar isso aqui, tirar o shuffle, parece que não tem esse argumento. Vamos rodar essa célula, novamente a gente vê aquele monte de números. E agora nós temos a nossa lista resultados. Vamos fazer uma coisa aqui. No Jupyter Notebook você pode usar comandos mágicos que ativam algumas funções dentro do seu notebook. Se você colocar %matplotlib inline, ele vai mostrar todos os gráficos que você quiser nas próprias células. Normalmente ele vai abrir uma janela, fazer alguma coisa diferente, então dessa maneira você garante que os gráficos simplesmente apareçam embaixo das células. Uma outra função muito legal é o pylab inline. O pylab reúne várias funções do NumPy, do Matplotlib, várias funções interessantes. E quando você coloca pylab inline, você roda essa célula com essas duas, vocês podem ver o seguinte, é só usar, você pode usar o pylab, o módulo direto aqui sem precisar importar nada, ele já importa um monte de funções interessantes. No nosso caso a gente quer a função pylab.hist, que vai criar um histograma para a gente
dos nossos resultados. Então, basicamente, para quem nunca viu um histograma, ele vai te dizer qual a quantidade de um determinado número existe nessa lista, nessa array que você passou para ele. Nesse caso, por exemplo, a gente vê que as nossas previsões estão concentradas aqui no ponto 76. Se a gente olhar a média das nossas previsões, tá mais ou menos em ponto 76, mas a gente vê que algumas caíram aqui para o lado de ponto 74 e outras chegaram até a ponto 79 alguma coisa. Então é interessante não só você olhar a média dos seus resultados, mas o desvio. Até quanto, por causa da aleatoriedade simplesmente, até quanto foi o mínimo e o máximo que a minha previsão chegou. E logicamente, quanto mais repetições, mais números você tem, mais próxima, vamos dizer assim, de uma estimativa mais robusta você vai ter nesse histograma. Então aqui a gente teve de ponto 73 até ponto 79, com a maior concentração aqui ao redor de 75 a 77. Ok, vamos então para uma parte que certamente tem bastante gente esperando, que é a parte de efetivamente melhorar esse modelo. Aqui eu copiei algumas linhas que a gente tem lá em cima, para a gente ter uma referência de que a gente vai usar. Como a gente precisa transformar tudo para variável numérica, vamos primeiro usar aquelas que já estão nesse formato numérico para facilitar um pouco a nossa vida. Então aqui hoje a nossa lista variáveis tem sexo binário e age. Vou copiar só para ficar mais claro, mas você poderia simplesmente adicionar os nomes a essa lista. Então vamos lá, eu quero usar agora pClass, que é a classe em que o passageiro viajou. Eu quero usar SIB-SP, que é o indicador se a pessoa estava viajando com algum irmão ou com a esposa, o esposo. Eu quero usar pArt, que é um indicador se a pessoa estava viajando com os pais ou com filhos. Eu quero usar fare, que é o valor que a pessoa pagou na passagem. Vamos ver então, com essas variáveis, se o nosso modelo já melhora um pouco. Lembrando que nosso modelo anterior tinha uma média de 0,7596 e nós queremos um valor maior do que esse. Então eu vou colocar aqui para a gente ter como referência o modelo anterior igual isso aqui. E para quem tiver curioso, como é que eu faço para ter essas células que não são código? É só você vir aqui, Markdown, e quando você roda a célula, quando você dá o Shift Enter, ela vira esse texto. Dá para formatar tudo mais, mas não é o caso nesse tutorial. Então vamos lá, nós temos variáveis, nós temos o x e y, e vamos agora rodar novamente os nossos dados com esse novo ambiente. Já estou vendo os números maiores, ó, a gente não tinha chegado a 80, já está chegando a 80 e pouco, tal. Vamos então copiar lá em cima o Pylab Hist. Vamos ver os nossos resultados de agora. E olha só, o mínimo que a gente conseguiu é 78, antes o mínimo era 73 alguma coisa, e o máximo chegou a 83, 85 aqui, ou alguma coisa parecida. O que acontece? O modelo melhorou. Se a gente for olhar a média dos resultados, agora nós temos 80%, 80,4% em vez do nosso 75,96%. Então, a gente deve esperar que ele bata inclusive a baseline. Vamos então criar uma submission com esse modelo, lógico. Opa, aproveitar. Para criar essa submission, vamos retreinar esse modelo usando todos os dados agora. Então, em vez da gente
simplesmente fazer isso, fazer todo aquele ciclo de validação, a gente vai pegar x, que é os nossos dados de treino, só que agora a gente pega ele inteiro em vez de dividir. E a gente vai pegar o nosso y também, só que dessa vez completo, e aplicar ao teste. Então vamos lá, primeiro a gente tem que pegar o nosso modelo. Vamos copiar as linhas só para facilitar a nossa vida. Então nós temos aqui modelo tal, x e y. E vamos prever desta vez para o teste variáveis. Só por uma questão de deixar tudo bem esclarecido. Se a gente olhar o teste variáveis, o que acontece? Quando a gente importou o Pylab, ele na verdade tem um outro módulo, alguma função com o nome de teste, então ele sobrescreveu a nossa variável. Então tudo que a gente precisa fazer nesse caso é rodar novamente essa célula, e aí a gente vai ter esse conteúdo, só que tem o detalhe que a gente precisa das variáveis novas e do x e y novamente. E quando a gente roda isso aqui, a gente vê que agora o teste está pegando as variáveis que a gente quer. Nós vamos precisar fazer aquele fillNA para transformar os NAs em -1, que é o modo como a gente está usando nesse momento. E quando a gente faz o treino e a previsão, quando a gente roda isso aqui, ele vai nos dar aquela maravilhosa matriz de previsões. Vamos usar as células que a gente já tinha do outro vídeo para criar a submission. Então, esse aqui não é o primeiro modelo. Eu vou colocar como modelo vídeo 5. Se a gente novamente olhar aqui, o que tem nesse CSV? Nós temos a mesma coisa, Passenger ID e as variáveis, as previsões que a gente fez. Então vamos enviar isso aqui para o Kaggle agora. Novamente a gente vem aqui em Submit Predictions, selecionamos o nosso arquivo modelo vídeo 5. Vou colocar aqui uma descrição para a gente saber o que a gente fez. Então adicionamos variáveis numéricas ao modelo anterior. E vamos fazer a submission. E veja só, nossa submission teve um score de 0,74. Incrivelmente, nós ainda não batemos a gender submission. Então a gente tem que trabalhar mais nesse modelo para conseguir efetivamente bater essa gender submission. Agora nós temos duas novas informações. Nós sabemos que somente com as variáveis numéricas a gente não consegue bater a baseline, apesar de melhorar o nosso modelo. E a segunda informação é que a validação que a gente tem, ela saiu um pouco de sincronia com a pontuação que a gente viu no Kaggle. Isso não torna a nossa validação completamente inútil, mas é um ponto importante para a gente ficar atento em quais são essas diferenças que existem entre os dados que nós estamos usando para treinar e validar e os dados que a gente vai encontrar no teste.